Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Aforismo 86. Disse Jesus: as raposas têm as suas cavernas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Estas conhecidas palavras de Jesus, citadas também por outros evangelistas, não são uma queixa, mas uma apoteose. Jesus não se queixa de sua pobreza, pois ela era totalmente voluntária. Mostra que o homem, quando atinge a culminância da sua consciência cósmica, não está mais interessado em conforto e comodidade material, mas se contenta com o mínimo do conforto, como os seres da natureza extra-humana, que nada sabem de pobreza nem de riqueza. O homem espiritualmente rico não deseja riqueza material, tem o conforto necessário, sem desejar confortismos nem confortite, coisas incompatíveis com a riqueza espiritual. Aforismo 87. Miserável o corpo, que depende de outro corpo, e miserável a alma, que depende desses dois. O corpo do filho depende dos corpos dos pais, e isto é vida perecível. Pelos sexos só se engendra uma continuação de corpos mortais, e isto é miséria. Pelo altruísmo alarga o homem o seu egoísmo próprio para um egoísmo alheio, e isto também é miséria. Nem pelo egoísmo individual, nem pelo altruísmo social alcança o homem a sua autorrealização, razão de ser de sua existência terrestre. Muitos pensam e proclamam que o homem se salva e aperfeiçoa pela caridade, entendendo por caridade a filantropia e beneficência material, o enchimento de muitos estômagos vazios e o revestimento de corpos nus. Esse altruísmo lhes parece contrário do egoísmo, quando na realidade é apenas um alargamento do egoísmo individual em forma de um egoísmo social, pois que fazem esses benfeitores? Fazem bem a muitos egos, em vez de beneficiar um único ego, como faz o egoísta comum. O altruísmo é um remendo novo em roupa velha. O que redime e liberta o homem não é o egoísmo nem altruísmo, mas é uma atitude que ultrapassa esses dois. Quando o homem descobre algo para além do seu ego próprio e para além dos egos alheios, então descobre ele a verdade libertadora do seu eu divino e começa a realizar em si a centelha divina da sua alma, ultrapassando egoísmo e altruísmo. Verdade é que essa realização da alma pode ser feita através de altruísmo, caridade, filantropia, por ser em renúncia ao próprio ego, mas, neste caso, a beneficência material deixou de ser um fim, passando a ser apenas um meio para o fim supremo e único da autorrealização. Quem vive por amor ao seu ego é um egoísta. Quem vive por amor aos egos alheios é um altruísta, mas nem este, nem aquele tem amor ao seu eu divino, ao seu Cristo, ao seu Deus imanente, única razão de ser da sua encarnação terrestre. Ninguém pode realizar o eu do outro. Cada um só pode realizar o seu eu próprio, mas quem realiza o seu eu próprio e assim se faz bom, faz bem aos outros. Ele lhes facilita o caminho para a sua própria autorrealização. Quem atinge a plenitude do ser bom faz transbordar essa plenitude em benefício dos outros. O único modo de fazer bem aos outros é ser bom em si mesmo. Aforismo 88. Os arautos e os profetas irão ter convosco, e vos darão o que é vosso. Dai-lhes também vós o que é deles.
O homem que atingiu certo grau de introvivência ou cosmovivência vê em tudo arautos e intérpretes da divindade, nas pedras e nas flores, nas águas e nos peixes, nos insetos e nas aves, nos animais e nos homens. Para ele, nada é morto nem mudo, tudo lhe é vivo e revelador. E esses mensageiros e porta-vozes de Deus despertam no homem conscientemente o que nele está dormindo inconscientemente, porque o recebido é dado ao recipiente de acordo com a sua recipiência. Quem tem 10 graus de recipiência receberá do infinito 10 de experiência. Quem tem 50 graus de recipiência receberá 50 de experiência. Ninguém pode receber mais explicitamente do que ele tem implicitamente. A atualização é proporcional à potencialidade, e toda a potencialidade aumenta progressivamente na razão direta da sua atualização. Tanto mais alguém receberá, quanto mais ele está disposto a dar. Não dar obstrui os canais do poder receber. A datividade é a medida da receptividade. Por isto, quanto mais liberalmente o homem dá, mais abundantemente ele receberá, não dos outros, mas do doador infinito. O modo mais seguro para empobrecer é querer receber sem dar. O doador infinito é de infinita plenitude. Os recebedores finitos são de indefinida vacuidade. Aforismo 89. Disse Jesus: por que lavais o exterior do recipiente? Não sabeis que o mesmo que criou o interior, criou também o exterior? Estas mesmas palavras de sabedoria se encontram também nos outros evangelhos. Quem julga os homens pelos seus atos externos, sem lhes conhecer a atitude interna, facilmente se engana. O homem é muito mais aquilo que ele desejaria ser do que aquilo que ele é objetivamente. Os seus ideais, mesmo dolorosamente insatisfeitos, não são muito mais ele mesmo do que todas as suas realizações históricas. Nunca poderia Jesus ter amado aquela suposta pecadora possessa de 7 demônios, se ela, que era externamente uma mulher profanada, não fosse internamente uma virgem sagrada. Dificilmente podem os homens enxergar o que alguém é realmente. Facilmente podem eles ver o que alguém parece ser aparentemente. Em face disto, é necessária uma grande tolerância e mais ainda uma profunda compreensão. Mais necessário saber calar as fraquezas alheias do que louvar as suas virtudes. Mais necessário é não ver do que ver. Mais importante é saber calar do que falar. Quem é puro por dentro facilmente tolera os impuros de fora, mas quem é internamente impuro encontra impurezas por toda a parte, mesmo lá onde não existem. Aforismo 90. Jesus disse: vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu domínio é agradável, e achareis repouso para vós mesmos. Este convite do Cristo consta em forma semelhante de outros evangelhos. Surge a eterna pergunta: como pode um jugo ser suave? Como pode um domínio ser agradável? Jugo e domínio lembram um dever que o homem tem relativamente a um superior. A expressão tu deves lembra sujeição, servidão por parte de um inferior, e lembra também domínio da parte de um superior. Lembra renúncia, que parece o contrário de liberdade. E como pode alguém ser feliz e achar repouso enquanto deve algo a alguém e não goza de liberdade própria? Não implica isto numa contradição? O dever, o jugo, a servidão não destroem a liberdade do homem? E como pode ser feliz quem não é livre? De fato, enquanto o tu deves não coincidir com eu quero, não há nenhuma solução deste problema. Mas como pode o homem querer livremente hoje o que ontem lhe era imposto como um dever compulsório? Essa metamorfose mágica do dever em querer é impossível enquanto o homem continuar a se identificar com o seu ego humano, mas é possível quando ele se desidentifica,
quando ele se transmentaliza e entra na nova dimensão da identidade com o seu eu divino, com o seu Deus imanente. Somente a transição da ilusória ego-consciência para a verdadeira cosmoconsciência torna possível a transformação do tu deves compulsório no eu quero espontâneo, no jugo suave e no domínio agradável. Quer dizer que a chave do enigma está, na verdade, do autoconhecimento. Enquanto o homem se identifica com seu ego ilusório, não é possível querer espontaneamente o que ele deve compulsoriamente. Por isto, o mestre faz preceder essa afirmação pelo convite: vinde a mim. Quem não se encontrou com o seu Cristo interno não pode transformar o dever compulsório num querer espontâneo. Esse homem pode, no melhor dos casos, ser um bom escravo, um doloroso cumpridor do seu dever, um carregador virtuoso do jugo amargo e um servidor forçado sob um dominador alheio. E isto não é encontrar repouso dentro de si mesmo. O que não se faz por um gozoso querer, mas apenas por um doloroso dever, não dá repouso definitivo, nem dá garantia de perpetuidade. Todas as funções da vida humana que a natureza quer ver realizadas infalivelmente são feitas sob o signo do prazer. Se comer, beber, dormir não fossem gostosos, o homem se esqueceria dessas funções básicas do indivíduo. E se as funções sexuais não viessem acompanhadas de prazer, há muito tempo estaria extinto o gênero humano. Se não houvesse no mundo alguém que fosse jubilosamente bom, não haveria mais religiosidade sobre a face da terra, porque os que são apenas dolorosamente bons, virtuosos por um maldito dever, não oferecem garantia de perpetuidade espiritual. Somente um bendito querer é que garante a espiritualidade permanente. Esse bendito querer é fruto do verdadeiro autoconhecimento. Quem pode responder à eterna pergunta, quem eu sou, com as palavras jubilosas? Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. As obras que eu faço, não sou eu que as faço, mas é o Pai em mim que as faz. Esse sabe o que é jugo suave e domínio agradável, porque age em virtude de um bendito querer. Esses acharam repouso para a sua alma. Há homens escravizadamente escravos. Há homens livremente livres. E há homens livremente escravos. Homens cuja suprema libertação os levou a se tornarem voluntariamente escravos por amor. Preferem sofrer a sua liberdade a gozar a sua liberdade. Quem puder compreendê-lo, compreenda-o. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.